Olá, boa noite. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos. Todos os dias vai parar no lixo, o que poderia ser a solução para a fome de muitos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre o impacto do desperdício no Brasil e no mundo e quais são as medidas que podem ajudar a encontrar uma solução para o problema. O Realidade em Pauta está no ar. Se existe uma riqueza brasileira bonita de se ver, é a variedade de cores dos alimentos que crescem em uma terra tão forte e cheia de vida. Cada sabor, cheiro e textura parecem representar a diversidade de um povo que, apesar da alegria, enfrenta problemas preocupantes como o desperdício desses alimentos. A realidade fica ainda mais evidente em uma simples visita às feiras livres. O descarte das folhas é mais comum, mas é possível encontrar também outros alimentos na sarjeta ou no lixo. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam alimentos. O número do desperdício passa de 40 mil toneladas por ano. A maioria de frutas, verduras e legumes que não estão visivelmente adequados para o comércio, mas em perfeitas condições para o consumo. Os números apontam que 10% dos alimentos produzidos no Brasil são desperdiçados durante a colheita, 30% ao longo do processo de transporte e armazenamento, 50% no comércio ou varejo e 10% vão parar no lixo já nos domicílios. Pesquisas realizadas pela Unilever revelaram que 61% dos brasileiros descartam semanalmente 1 ou 2 alimentos em perfeito estado. A nossa equipe conversou com fregueses e feirantes para saber um pouco mais sobre os critérios utilizados na hora de escolher os alimentos. É mais firme, mais bonito, né? Tem muita fruta que às vezes a pessoa não fica apertando, ou até na manipulação dele pôr em caixa, pôr na banca, fica ruim. A gente observa se não está amassado, realmente se não tem furos, né, de insetos, enfim, esse tipo de coisa. Aquele que amassa, porque vem em grande quantidade para a gente, geralmente eles escolhem e vai sobrando e a gente no final, a gente vende mais barato e aquele que não vende a gente doa, para não jogar fora. E às vezes são alimentos bons, mas que às vezes só está com amassado. Muitos levam para os passarinhos, para dar para passarinho em sítio, e outros para levar para fazer torta, bolo, doce, aí acaba indo. Mas será que as pessoas sabem como reaproveitar alimentos que muitas vezes acabam sobrando? Infelizmente não. A gente acaba descartando esse alimento, acaba não utilizando para o fim que foi comprado de fato, né? Acaba perdendo esse alimento. Procuro não desperdiçar nada, não. Eu ensino até meus filhos, meus netos, que alimento é muito caro. Tem muita gente que não tem que comer. Então, assim, já que a gente tem, vamos aproveitar tudo que tem, não deixe estragar mesmo. Reaproveito, vou fazendo o máximo que eu posso para não perder nada. Eu aproveito tudo, por exemplo, talo de couve, talo do agrião. Esses eu faço arroz integral. Em casa eu faço para mim, meu marido não come. Aí eu coloco no arroz integral, que eu gosto de colocar bastante legumes. Quem também procura aproveitar integralmente os alimentos que compra é a Gabriela Galvão. Ela explica os motivos pelos quais costuma congelar cascas de abacaxi. Do abacaxi, a gente normalmente descarta a coroa, né, quando vem com coroa, né, normalmente. E a casca eu não costumo descartar. Com exceção de hoje, né, que eu descartei porque eu tenho bastante. Eu congelo a casca e aí eu faço suco, eu faço um chá muito gostoso, que eu peguei uma receita na internet e a gente sempre usa para esses fins. Confesso que eu acho um desperdício porque vai um pouco de abacaxi junto com a casca, né? Então, assim, o aproveitamento do produto, do alimento integralmente, eu acho que é o mais ideal e eu aprendi isso em casa. Então, até por questão de economia doméstica e tudo, a gente costuma fazer isso. Se todos os alimentos bons que vão para o lixo no Brasil fossem distribuídos para consumo humano, 25 milhões de pessoas seriam alimentadas todos os dias, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Silmara Lopes, que é doutora em ciência ambiental, desenvolveu ao longo de 5 anos uma pesquisa sobre o desperdício de alimentos. Ela revela perdas e impactos desse
desses descartes. O maior impacto disso é que a gente produz o alimento para ter uma finalidade, que é alimentar pessoas, né? Então, ele não está cumprindo ao desperdiçar, ao perder este alimento neste processo entre a plantação e a distribuição, a gente não está cumprindo a finalidade. Nós gastamos água, nós gastamos terra plantada, energia nesse processo, e o alimento não chegou para a finalidade, ou seja, o maior desperdício é que a gente não alimentou as pessoas. Segundo informações da Organização das Nações Unidas, 14 milhões de brasileiros vivem sem a segurança de ter o que comer todos os dias. A redução do desperdício poderia ajudar a acabar com essa insegurança alimentar. No mundo, mais de 1 bilhão de toneladas de comida em condições de consumo vão parar no lixo. Um cenário que contrasta com os números da fome, que passam de 800 milhões de pessoas. Existem algumas estimativas no mundo que a gente hoje perde no mundo 30% do que a gente planta. Isso seria suficiente para sanar a fome do mundo, só como grandes números. Então, a gente não é falta de produtos e produção, porque a gente tem fome, a gente tem dificuldade de acesso dessas pessoas ao alimento. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a nutricionista Esther Ciamarella. Boa noite, Esther. Boa noite, Carol. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um assunto muito importante porque o brasileiro ele não tem o hábito de planejar as suas compras. Isso interfere na questão do desperdício desses alimentos? Sim, com certeza. É muito importante planejar as compras e, se possível, ter um consumo mais consciente. Então, assim, comprar aquilo que você realmente vai utilizar durante o seu dia a dia. E isso também é interessante que nós podemos fazer aí um planejamento, né, das receitas, das preparações que vão fazer ao longo do dia e também da semana. Quando você acha que isso influencia no resultado final ali do número de alimentos que são descartados? Olha, cerca de 115 gramas por pessoa é o que as pessoas acabam... Média é uma de média, consumo. exatamente. Isso, ao longo de um ano, dá cerca de 42 quilos de alimentos descartados. Então, isso é considerável. Então, quanto mais a gente puder fazer um planejamento do que vai comprar no supermercado e das preparações que vão ser feitas ao longo do dia, montando um cardápio, por exemplo, isso, com certeza, é uma das possibilidades que a gente tem para poder reduzir esse desperdício. Você falou 42 quilos em um ano, né? Ou seja, Exatamente. É muito alimento, né? A Organização Mundial da Saúde apresentou um dado de que em todo o mundo tem um desperdício de 1 bilhão de toneladas, né? Ou seja, é muita coisa. E dentro dessa cadeia, né, de produção, cerca de 30% do que é produzido acaba sendo perdido. Então, não só comprar, ter um consumo consciente da quantidade dos alimentos, mas também fazer pequenas porções. E muitas vezes, quando a gente sobra, nós podemos fazer outras preparações ou até mesmo reaproveitar esses alimentos. Que tipo de reaproveitamento pode acontecer aí nesse processo? Bom, nós podemos fazer preparações como, por exemplo, utilizando as cascas, né, fazendo chás, os talos, as cascas, elas podem e devem ser utilizadas, as sementes também. E nós podemos também fazer algumas técnicas, como, por exemplo, a técnica de branqueamento. Então, se você está vendo que o alimento está ali maduro e você não vai utilizar, você pode e deve fazer o branqueamento e, após esse branqueamento, na água quente, você congela. Você já corta em pequenas porções e você congela. Dessa forma, você vai preservar esse alimento. Tem muitas opções, né, para que isso aconteça, né? Agora, o que falta para que o povo tenha esse tipo de conhecimento? Onde conseguir esse tipo de conhecimento, né? Bom, eu acho que falta orientação, né? Muitas pessoas, elas desconhecem que você pode, por exemplo, fazer um suco de melancia, o próprio abacaxi, você pode lavar muito bem a casca dele e guardar, não só para usar chá, ou também para poder utilizar no suco. E fazer outras preparações. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, a gente ajuda a essas pessoas entenderem que o alimento ele pode e deve ser aproveitado de forma integral.
Isso é um tipo de educação que começa em casa, né? A gente sabe que o número de desperdício nos estabelecimentos comerciais, né, com esse setor da alimentação, é altíssimo, mas se você consegue ir educando esse processo dentro de casa, com certeza, quando a criança ou o adulto, enfim, ele sai da sua casa para escolher esses alimentos, ele consegue pegar já a porção que atende à sua necessidade, né? Sim. É importante também ter esse olhar cuidadoso, né, das suas atitudes. Então, vai fazer compre somente aquilo que você vai utilizar para a semana. É preferível você ir algumas vezes a mais e consumir de forma consciente do que você fazer uma compra muito grande. Uma vez no mês, muito. Exatamente. Principalmente os alimentos, frutas, verduras e legumes. E a gente pode, se você faz a mais, você pode fazer outras preparações ou até mesmo congelar, para não ter aí a perca desse alimento. Então, o indicado para os alimentos que são perecíveis, né? Acho que entre as frutas, legumes e verduras, é o consumo imediato ou mais rápido possível, ou também tem essas opções de congelamento, preservação, branqueamento, como você tinha dito agora. Branqueamento, exatamente. E nós temos também a desidratação. Então, você pode desidratar alguns alimentos e até mesmo esses restos de legumes, né? Você pode estar utilizando também para fazer caldos. E eles enriquecem em termos não só de nutrientes, mas também de sabor. Por exemplo, o alho poró, o salsão, a gente pode e deve estar utilizando as folhas e o caldo e o talo dele para as preparações. Aquelas folhas que muitas vezes as pessoas jogam fora, ela pode estar sendo levada ao forno para desidratar e depois você pode pulverizar no liquidificador. Então, aquele pozinho do salsão, por exemplo, ele é muito saboroso em caldos, em preparações. Então, você pode estar utilizando como tempero também. E essa é uma opção que a gente utiliza também no orégano, né? A gente Exatamente. Utiliza o orégano assim, Exatamente. né? Ele é seco, né? E depois pulverizado. Exatamente. Excelente, são muitas opções. Neste último bloco, Realidade em Pauta vai mostrar o que ainda falta para que os números do desperdício sejam menores. Você vai saber também o que fazer com algumas partes dos alimentos que costumam jogar fora e quais são as riquezas nutricionais que estão indo parar no lixo. O descarte de alimentos degradáveis pode parecer natural e até mesmo saudável para o meio ambiente, mas a pesquisadora Silmara Lopes revela quais outros impactos são gerados com a prática. Outros impactos são impactos ambientais severos, porque são alimentos que emitem gases de efeito estufa, né? Então, o aterro sanitário, no caso brasileiro, é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. E os produtos orgânicos são os responsáveis por isso, né? Entre os produtos orgânicos, o maior montante são os alimentos. Então, a gente tem aí um fator de emissão de gases de efeito estufa, que tem um efeito ambiental. A gente tem poluição do solo, porque esse alimento, se descartado no solo ou na água, ele vai degradar e ele gera um líquido que se chama chorume, e esse chorume tem um potencial tóxico enorme, tanto para a água quanto para o solo. Uma das metas das Nações Unidas é reduzir pela metade o desperdício de alimentos no mundo até 2030. E algumas medidas simples podem ajudar a população a contribuir com essa meta. Planejar a compra para adquirir somente alimentos que vão ser utilizados, fazer bom uso das sobras, como, por exemplo, as compotas feitas com frutas, armazenar corretamente os alimentos para que durem mais e conferir a data de validade, calcular porções para evitar preparar refeições maiores do que o número de pessoas que vão consumir. Cuidar do manuseio para não amassar os alimentos e evitar que sejam descartados pela aparência. Eu acredito que tem muito desperdício na casa do brasileiro, sim, e principalmente por cultura,
nós não temos o hábito, né, a cultura de reaproveitar, a gente não é ensinado, né, a utilizar totalmente, integralmente o alimento. Então a gente acaba, frutas mesmo, a gente dá mais valor para polpa, né, e a gente descarta as cascas e tudo mais. E por falta de incentivo mesmo, né. Mas tem outros alimentos que eu gostaria de reaproveitar, mas eu não tenho ideias, não sei como fazer, né. Então aí eu fico restrita. A nutricionista Tamires Mesquita revela quais são os valores nutricionais aproveitados no consumo de alguns alimentos que costumam ser jogados no lixo. Então a gente pode considerar que quando a gente traz para a nossa alimentação do dia a dia cascas, os caules, né, que são os talos, as sementes, nós estamos agregando valor nutricional na nossa alimentação, né, e muitas das vezes até diversificando essa alimentação, né. Então o que a gente pode estar considerando com mais nutrientes através desses alimentos que nós citamos? Nós vamos estar enriquecendo muitas das vezes com vitaminas, com minerais, com proteína, né, com fibras. Toda essa riqueza de nutrientes pode ser encontrada, por exemplo, na casca de banana. Mas se você acha que transformar casca de banana em algo saboroso pode ser desafiador, o chefe de cozinha Daniel Alencar ensina como fazer uma farofa deliciosa com essas sobras. Depois de ter lavado as cascas e cortado em pedacinhos, ele doura a cebola na manteiga, acrescenta alho, aí sim entra o ingrediente inusitado da receita. A gente pode despejar a casca de banana, a gente vai deixar dar uma boa dourada nela, uma boa dourada, só para ela ficar mais umedecida, aqui na casca de banana. Aí é só complementar com cenoura ralada, farinha flocada de milho, sal e salsa. Para aqueles que jogavam banana fora, não joguem mais. Agora você pode fazer farofa de casca de banana. O maior benefício que o indivíduo pode ter é a consciência alimentar, de estar ajudando toda uma cadeia produtiva, né? De estar ajudando ali a questão do meio ambiente, de estar ajudando a reduzir as taxas de desperdício mundial e, por consequência, estar ajudando diretamente a própria saúde. Porque o fato de estar consumindo as cascas, os caules, né, ali as sementes, eu estou trazendo nutrientes para a minha alimentação. Eu acredito que o desperdício de alimentos no Brasil está relacionado mais à questão das pessoas não saberem, não conhecerem. Porque a partir do que a pessoa sabe que se eu usar determinado alimento, ou não só o alimento em si, mas a sua casca, o seu talo, as pessoas vão entender e fazer uma receita e experimentar aquela receita, elas vão ver que é gostoso, que pode ser feito algo muito legal com aquilo e vai ser aproveitado tudo. Tem coisas, alimentos que nós jogamos fora, por exemplo, que a gente pode aproveitar tudo, exatamente tudo, da casca até o alimento de dentro, até um talo, e pode fazer receitas maravilhosas, basta se fazer a receita, experimentar e ver que é bom. De acordo com a pesquisadora Silmara Lopes, é preciso que o poder público tome algumas medidas e a população seja conscientizada sobre a necessidade de novos hábitos de consumo. No estudo desenvolvido por ela, 4 soluções são apontadas para reduzir o número do desperdício. A desidratação dos orgânicos que ainda estão bons para o consumo, para alongar o ciclo de vida do alimento, o desenvolvimento de rações para alimentação animal, a biodigestão para gerar gases de cozinha e energia e o aproveitamento do potencial de adubo através da compostagem. Então a gente trabalha todas as funções, aproveitando integralmente um alimento que poderia nos trazer riqueza e não um custo, né, um custo ambiental, um custo social de não cumprir a sua finalidade. E a gente volta aqui para a nossa conversa com a nutricionista Esther Ciamarella. Na reportagem, a gente pôde ver algumas iniciativas que fazem a diferença, receitas adaptadas, como a gente também já comentou no primeiro bloco, né, de como manter esse alimento e até utilizá-lo, né? Essa noção do que é lixo ou o que é alimento é que precisa ser alterada na mente do brasileiro, né? Correto. E nós precisamos entender que Deus criou o alimento e todos os alimentos provêm saúde, nutrientes, vitaminas, minerais, fibras. Então, utilizando de forma mais integral possível, nós vamos estar utilizando todos esses nutrientes. Então, nós devemos e podemos entender que o alimento ele é saudável
e que ele deve ser aproveitado por completo. Nós vimos que as feiras, ela passa por esse grande problema, né, do desperdício de alimentos, porque fica ali por um período considerável, exposto, né, aquele alimento, e pode ser que vá estragando e acaba indo para o chão, para o lixo de um modo geral, né? Agora, os supermercados, eles têm essa possibilidade de conservação melhor desses alimentos. Que tipo de iniciativas podem ser feitas, por exemplo, pelos supermercados, por essas empresas, para que esses alimentos cheguem até o consumidor de maneira satisfatória, ele consiga consumir antes da validade? Bom, é importante que o poder público tome algumas medidas, né? E a população também tome medidas de conscientização de novos hábitos alimentares. Então, uma fruta que está muito madura, ela pode ser utilizada, por exemplo, para fazer compotas, doces, uma própria polpa. E nesses supermercados, geralmente, eles separam esses alimentos e eles colocam a um preço mais acessível. E também um grande exemplo que nós temos de um projeto que é pioneiro é o Mesa Brasil, que funciona como um banco de alimentos. Então, eles captam esses alimentos de feiras para poder promover uma alimentação mais a baixo custo e promovendo aí nutrientes à população. E também são oferecidas algumas oficinas. Então, eu creio que a educação é o melhor caminho. Então, nós precisamos oferecer mais oficinas e motivar as pessoas a terem uma alimentação mais integral, né? Utilizando o alimento de toda a sua forma. Então, os caules, as raízes e principalmente as cascas. A gente se citou aí o Mesa Brasil e, de fato, eles têm alguns cursos muito legais, né, que podem ser feitos, mas a plataforma na internet também tem opções, né? Sim. Tem algumas opções que a gente pode seguir nessa mesma linha, né? Sim, nós temos aí, tem alguns cursos que são oferecidos principalmente pelo SESC, né, de reaproveitamento de alimentos. Então, você tem ali farofas, cremes, sucos que podem ser feitos, e isso por um baixo custo e também promovendo aí os nutrientes necessários para a saúde da população. Então, é possível, sim, a gente estar utilizando esses alimentos de uma forma saudável e nutritiva. Então, eu preciso tirar essa imagem, né, de eu não vou utilizar esses alimentos porque eu tenho preconceito, porque é para ir para o lixo, porque não presta. Muito pelo contrário, nós precisamos aprender a reutilizar esses alimentos da melhor forma. E isso implica também na questão da criatividade. Então, e utilização desses alimentos sazonais. Então, é importante que eu consuma os alimentos da estação, que eu deixe de comprar alimentos e frutos que são caros, que são fora da estação, para eu estar privilegiando ali os alimentos da estação, que são mais baratos e nutritivos. Mais baratos, né? Você estava falando dessa possibilidade de ter a nutrição aliada também à questão econômica, né? Exatamente. Que é do desperdício. Mas as cascas, sementes, elas também têm fatores nutricionais, a reportagem falou um pouco sobre isso, né? Mas elas têm fatores que podem beneficiar a saúde. Sim, nós encontramos aí vitaminas, minerais e fibras, né? Então, nós temos aí, por exemplo, vitamina C, vitamina A, o ferro, potássio, entre outros. Então, tendo esse consumo, né, por exemplo, o abacaxi, as cascas, né, de maçã, tem pessoas que tiram a casca das frutas. Então, é importante a gente entender que as cascas ali nós temos as fibras, nós temos vitaminas e minerais. Então, nós devemos higienizar bem, de forma adequada, e consumir o alimento na sua totalidade. Quando a gente fala desta higiene de forma adequada, muitas vezes é retirar das cascas dos alimentos por conta dos agrotóxicos, né? Isso também. De que forma tem que ser feita esta higiene para consumo dessas cascas? Bom, é importante que o alimento fique de molho, né, numa solução de cloro, 10 minutinhos, sempre tem ali a quantidade especificada em cada produto. Esse mesmo cloro de consumo para limpeza ou não? Tem um específico para isso? É específico para isso, inclusive já está dosado. Então, a gente encontra líquido ou então em pó. Muito se usa vinagre, por exemplo? Isso. Funciona ou não? Geralmente as pessoas utilizam isso também, para retirar algum tipo de sujeira ou até mesmo deixar de molho. Mas é importante observar, né, remover. Alguns alimentos são importantes ter uma escovinha para remover ali a casca, por exemplo, do abacaxi, né, remover alguma sujidade e deixar de molho e depois enxaguar. Então, é importante sim fazer a limpeza, a higienização correta,
mas também consumir esse alimento na sua totalidade. Então, nós devemos tomar cuidado com essas questões, né, de higiene, manipulação, mas não ter medo de consumir esse alimento, que ele é um alimento saudável, nutritivo. Excelente. Muito obrigada pela nossa conversa, Esther, por estar aqui conosco e nos dar dicas tão importantes, né, que faz parte do nosso dia a dia. Muito obrigada a vocês pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. O Realidade fica por aqui, você pode rever esse e outros programas no nosso site. Anota aí, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você, até o próximo programa.